Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Jader Moura. Hoje estaremos falando sobre a disciplina de educação cristã, uma disciplina extremamente importante para a nossa vida espiritual e também para o nosso crescimento intelectual. Esta disciplina é do IGAMEL, Instituto Gamaliel de Ensino Teológico e Filosófico, cujo presidente é o pastor José Lima e o coordenador geral sou eu. Se você deseja se tornar um dos nossos alunos, entre em contato conosco, teremos o prazer de lhe atender. Nós temos à disposição o curso básico, o curso médio e também o curso avançado de teologia, certo? Que você poderá fazer à distância ou presencialmente em um dos nossos polos. E se você desejar levar um dos nossos polos do curso básico, médio ou avançado para a sua cidade ou igreja local, entre em contato conosco também para tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que a partir do dia 30 de abril nós estaremos lançando uma plataforma 100% online do curso médio de teologia do Instituto Gamaliel do Brasil, IGB, que é o instituto parceiro do IGAMEL, tá certo? Lá você terá acesso a todas as videoaulas de todas as disciplinas do curso médio, aos textos, ao áudio da aula que você poderá ouvir a caminho do seu trabalho, onde quer que você esteja, e acessando as videoaulas através do nosso site, pela plataforma e, obviamente, com o uso da internet. Você poderá ter acesso no seu computador, no seu tablet, no seu celular ou no seu notebook, tá certo? Então, dia 30 de abril, fique ligado que nós estaremos fazendo o lançamento, com fé em Deus, da nossa plataforma 100% online do curso médio de teologia. Entre no nosso site, Gamaliel Brasil, www.gamalielbrasil.com.br. Entre também lá no nosso Instagram, Gamaliel do Brasil, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre essa disciplina, que é uma das disciplinas do curso básico de teologia. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos do curso básico de teologia que estudam conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe de um modo especial. Os nossos alunos também do curso médio, do curso avançado, de todos os irmãos que já estudaram no Instituto IGAMEL. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma toda especial. Eu vou tirar aqui a minha imagem do webcam para vocês poderem acompanhar melhor os slides com as figuras que nós estaremos passando aí durante a nossa aula. Tá certo? Então nós vamos tirar aqui, ok? E vamos agora para a nossa aula. Então a aula de hoje é a aula de educação cristã, ok? Uma aula maravilhosa, uma aula que certamente irá edificar a sua vida. Então esteja atento, acompanhe aí conosco todo o nosso conteúdo. Bem, nós começamos da seguinte forma, trazendo aqui uma explicação sobre as diversas áreas do conhecimento e fazendo aqui um paralelo com a educação cristã, com o conhecimento acerca da pessoa do nosso Deus. Então vejam, conheça a história, experimente a história da redenção. Estude geografia e aprenda o caminho para o rio da vida e para a cidade cujo construtor é Deus. Estude geologia e firme os seus pés na rocha, que é Jesus Cristo. Estude zoologia e curve-se perante a majestade do leão da tribo de Judá. Estude botânica e renda-se ao suave aroma da rosa de Saron e lírio dos vales. Estude astronomia e descubra a resplandecência da brilhante estrela da manhã que surgiu trazendo cura em seus raios. Estude psicologia e sente-se aos pés daquele que conhece a essência do homem. Estude as leis e acenda sua tocha na chama que queima sobre o monte Sinai. Estude medicina e entre em sintonia com o médico dos médicos. Estude artes e pratique a arte de uma vida agradável a Deus. Estude filosofia e jamais esqueça de que a mais sublime filosofia é a fórmula de uma vida perfeita. Amém? Glória a Deus. Vejam que
em todas as áreas do conhecimento humano, nós podemos fazer um paralelo com o conhecimento da palavra de Deus, uma vez que o nosso Deus é o Senhor de tudo e de todos. Ele é quem nos inspira a conhecermos e a aprendermos todo e qualquer tipo de conhecimento relacionado à sua pessoa. E, de modo geral, todo conhecimento humano tem uma relação direta com a pessoa do nosso Deus. Então, quando você estudar qualquer uma dessas áreas, aprenda a descobrir como você pode usar esta área do seu conhecimento, esta disciplina, como você poderá usar este conteúdo para conhecer mais acerca de Deus e para glorificar o seu santo nome. Temos aqui uma frase de Norman Geisler que fala sobre a teologia, e segundo ele, a teologia é o estudo daquilo que é referente a Deus, referente também à sua natureza, às suas obras, e bem como a sua relação com a sua criação, que é o homem. A teologia é um discurso racional a respeito de Deus. Então, quando nós estudamos teologia, nós estamos estudando a pessoa de Deus que nos é revelado mediante a sua poderosa palavra. Não só mediante a palavra, mas a própria natureza nos revela algo acerca de Deus. O Senhor Jesus também nos revela sobre a pessoa e a essência de Deus. E quando nós estudamos a natureza, quando estudamos a pessoa de Jesus ou quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós estamos aprendendo algo acerca de Deus. E nós vamos também fazendo uma correlação entre o Deus Criador e a sua criação. Quais são as relações que Deus estabelece com a sua criação e especialmente com a sua criatura, que somos nós. Então tudo isso nós aprendemos na teologia. E a educação cristã é uma dessas disciplinas, da teologia que nos ensina muito acerca da palavra de Deus, da vontade de Deus, da essência e do caráter dele para as nossas vidas. A educação cristã, primeiro ponto, é fundamentada no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, a própria palavra já diz, educação cristã. E tudo que diz respeito a Deus deve estar pautado nas Escrituras Sagradas. Só será essencialmente, verdadeiramente cristã se tiver como base a palavra de Deus. E o objetivo principal da educação cristã é instruir o homem no conhecimento de Deus, levar o educando a alcançar a plena maturidade como ser humano, criado à imagem e semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Então este é o objetivo, fazer com que o homem cresça, se desenvolva cada vez mais e se torne semelhante ao nosso Deus, como o Senhor Deus mesmo disse. Lá em Efésios, no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos chegar à estatura, ou pelo menos precisamos caminhar até chegarmos à estatura de varão perfeito. Precisamos desenvolver na nossa vida a mente de Cristo, pensar como Cristo, viver como Cristo, andar como Cristo. E a educação cristã irá nos auxiliar em todo esse processo. Então a educação cristã ela se preocupa com vários aspectos do ser humano. O aspecto físico, racional, emocional, social e também espiritual. Onde surgiu a educação cristã? Bem, de acordo com a Bíblia, a educação cristã já começou lá no Jardim do Éden, quando Deus forma o jardim e forma também um homem para que ele pudesse estar cuidando do jardim ao lado da sua companheira. Ali nós percebemos alguns princípios que são extremamente interessantes. Nós temos o dever. Olha só, qual era o dever do homem?
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A tarefa e o trabalho do homem era de guardar, de cuidar, de zelar do jardim que Deus havia criado. E quais eram os seus direitos? Olha só, os direitos do homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, ele poderia desfrutar, né, de tudo aquilo que Deus havia criado, se alimentar de todas aquelas frutas, né, de tudo que a terra fosse capaz de produzir. Então ele tinha os seus direitos, ele poderia desfrutar de tudo que Deus havia criado para ele. Mas existiam algumas restrições ou proibições. No caso do homem, era apenas uma proibição. Olha só, o que Deus diz, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então a única restrição que Deus colocou ao homem é que ele não poderia se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que lá no Jardim do Éden existiam milhares de árvores, milhares mesmo. E ele só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vejam que Deus maravilhoso e bondoso. Com tanta coisa boa para ele desfrutar, ele só não poderia comer desse tipo de fruto. Por quê? Deveria existir ali uma responsabilidade da parte do homem. E o homem também deveria ser testado em sua obediência a Deus, certo? E caso ele desobedecesse, aí nós temos as punições. E a punição é, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi exatamente o que aconteceu. A morte entrou, a morte espiritual e também a morte física. E passou a todos nós, seres humanos. Mas graças a Deus que por meio, né, e através da obra do Senhor Jesus, nós fomos alcançados e fomos restaurados. Então, meus queridos, em qualquer constituição, ou em qualquer instituição, ou em qualquer lugar do mundo, esses elementos devem estar presentes. Em casa, os pais ensinam essas noções aos seus filhos de maneira informal e prática. Na sociedade já somos ensinados que enquanto cidadãos temos direitos, temos deveres, mas também temos restrições e somos punidos quando não andamos segundo as leis. Então isso já é algo absolutamente natural da vida. O homem, ele deve ser educado para entender essas questões e andar da melhor forma possível, a fim de que ele seja bem-sucedido em toda a sua maneira de viver, em todas as suas ações, né, a fim de que o seu comportamento seja um comportamento ilibado, a fim de que o direito do seu amigo, do seu companheiro também seja mantido, para que andemos de forma justa diante da sociedade e diante do nosso Deus. Então isso é extremamente importante e começa na infância. Ensine o seu filho, fale para ele, né, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as restrições, né, que ele não pode fazer, e deixe claro quais serão as punições caso ele desobedeça. E quando ele obedecer, faça o contrário, né? Presenteie ele, elogie, incentive, dê uma recompensa para que ele seja estimulado a fazer o que é bom e o que é agradável aos olhos de Deus. Isso é bíblico. Deus, ele também estabeleceu a lei da semeadura. Quando nós fazemos o que é bom, o que é agradável, nós colhemos coisas boas. Quando não fazemos, infelizmente, colhemos coisas más. Então isso é interessante, importante, fundamental para o desenvolvimento de todo cidadão. Olha, a educação, ela é uma atividade muito antiga, certo? Isso não é de agora, né? Desde que Deus estabeleceu o homem lá no Jardim do Éden, ele também estabeleceu esses princípios que nós acabamos de ver. E, obviamente, na sociedade, né, de um modo geral, a educação ela já vem sendo trabalhada há muito tempo, de acordo com a história
e também a arqueologia. Então vejamos. Nações como China, Egito, Índia, Grécia e Roma procuravam educar as novas gerações, preparando-as para os desafios futuros. Na educação dessas civilizações eram envolvidos a família, sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época, tinham também os mágicos e os adivinhos, que eram também uma espécie de educador, de cientista da época. Então, vejam só, a educação era operada pela experiência dos mais velhos e experimentados, aqueles que já tinham uma experiência e que já tinham vivido e passado pelas principais etapas do desenvolvimento humano. Quando o homem passou a refletir sobre os fatos da sua vida, sobre os fatos gerais da sua existência, surgiu aí a teoria da educação. E os filósofos gregos foram os primeiros a refletirem sobre a educação. Exemplo, Platão escreveu o livro chamado A República e Aristóteles escreveu a Política, nas quais a educação é o tema central. Então esses livros podem ser adquiridos por você, caso você tenha interesse de lê-los, e neles você poderá perceber que a educação do homem é o tema central, certo? Nós temos também aqui o mito da caverna, elaborado por um dos principais filósofos da época, que foi Sócrates, no qual ele também trata sobre a questão da educação do homem e da sociedade de modo geral. Qual é o ideal da educação? Vejamos. Na China, o ideal era a humildade. O educando devia conservar a educação recebida e transmiti-la a seus filhos. Ou seja, a educação era passada de pais para filhos. E deveria existir ali no meio da relação entre pais e filhos um respeito muito grande, em especial do filho para com o seu pai, para com a sua família. Para os gregos, o ideal da educação era a beleza do corpo e também do espírito. Por isso que eles se aplicavam à ginástica, para o corpo, e se aplicavam à música, à poesia, à filosofia e às demais ciências da época para poder alimentar e desenvolver o seu espírito. Já para os romanos, o ideal da educação era o militar. Todo jovem, praticamente, sonhava em ser um herói. Na Roma antiga não existiam escolas, a família era a responsável pela educação, olha só, a educação moral, cívica e religiosa dos filhos. Então vejam como a família é importante nesse processo de educação, de treinamento. Estes deviam aprender a reverenciar os deuses da época, a ler e a conhecer as leis do seu país. Então tudo isso era ensinado através da família. A educação, portanto, é um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa vida. Olha só, processo contínuo. É algo que leva a vida inteira. Nós sempre estaremos em processo contínuo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento. E a educação ela vai potencializar, vai ajudar cada pessoa a desenvolver as suas habilidades, seus potenciais e a crescer, a amadurecer e a viver de modo justo, piedoso e, acima de tudo, agradável a Deus. Então, a educação cristã é a que melhor se presta a estes objetivos. A educação judaica religiosa no Antigo Testamento. Então, como era a educação lá no Antigo Testamento? O que a Bíblia fala sobre isso? Vejam, da criação do homem à libertação do povo de Israel, podemos perceber um sistema educacional fundamentados em promessas que foram feitas por Deus, e essas promessas eram transmitidas de pai para filho, ou seja, os pais ensinavam a palavra de Deus, que continham as suas promessas, aos seus respectivos filhos, tornando-se uma forma de educação preventiva
para que os filhos pudessem honrar e obedecer a Deus. A educação era a prioridade para os judeus e a criança era ensinada a compreender a relação especial do seu povo com Deus e a importância de servir ao Senhor. Então a criança era ensinada desde a sua mais tenra idade a reverenciar a Deus, a ler e a conhecer a sua palavra, a viver os princípios nela contidas e, acima de tudo, a glorificar o nome do Senhor através de suas vidas, para que elas pudessem ter um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, a educação estimulava as crianças e as pessoas a conhecerem a Deus, não só na teoria, mas também na prática. Então, aqui nós temos uma passagem de Êxodo 12, 27 em diante, que fala justamente, né, sobre esta importância dos pais estarem explicando, estarem falando, né, e ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Como a criança era ensinada a princípio pela família, sua compreensão da fé era enriquecida pelas práticas familiares. O objetivo da educação judaico-religiosa no Antigo Testamento era preservar o povo de Deus das más influências dos povos idólatras e corrompidos ao redor da terra prometida. Então isso deveria ser ensinado na prática pelos pais, ou seja, não era algo que o pai apenas iria ensinar na teoria, mas viver e demonstrar isso para os seus filhos, a fim de que eles pudessem observar a prática dos seus pais e pudessem imitá-los, né, a fim de que eles fossem inspirados e pudessem também entender que o conhecimento deve ser não só teórico, mas deve ser algo prático do nosso dia a dia. Então isso ajudaria as pessoas a se manterem isentas e a se manterem puras, né? E a se manterem aí livres dessa influência negativa por parte das pessoas idólatras da época. Olha só que passagem maravilhosa. Essa passagem aqui é uma passagem extremamente importante e nós devemos levar muito a sério, né, o que Deus fala através do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6. Deus diz através do profeta: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Meu Deus, isso aqui é algo extremamente importante para não só para o povo de Israel, mas para a nossa vida, porque nós somos uma nação de sacerdotes. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus e que hoje nós somos uma nação eleita, santa, nação de sacerdotes. Devemos conhecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra às pessoas, principalmente a nossa família. E aqui Deus deixa muito claro que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando nós não buscamos o conhecimento de Deus, quando deixamos de lado o conhecimento da palavra, quando ignoramos o conhecimento bíblico e teológico, nós estamos correndo grande perigo. E Deus deixa bem claro que pelo seu povo rejeitar o seu conhecimento, ele também os rejeitou. E por eles ignorarem os princípios da lei e da sua palavra, Deus também ignorou os seus filhos, ou seja, os seus descendentes. A nação seria arruinada, a nação entraria num caos moral, espiritual muito grande, porque eles deixaram de lado o conhecimento da palavra de Deus. Então não vamos permitir que isso aconteça também na nossa vida. A educação judaico-religiosa no Novo Testamento. Quando nós começamos a leitura do Novo Testamento, logo após os 400 anos ali de silêncio, né, que foi chamado de o período intertestamentário, nós percebemos que há uma deteriorização moral e espiritual muito grande na vida das pessoas.
Tudo isso pela falta do conhecimento bíblico, pela falta da prática, pela falta da obediência a Deus. E foi justamente nesse momento que Jesus veio ao mundo para restaurar essas pessoas e estimulá-las ao crescimento e ao seu desenvolvimento espiritual e também intelectual. E a educação no Novo Testamento era realizada de que forma? Primeiro, isso era realizado através das sinagogas. Também na casa de professores. Os meninos, por exemplo, começavam a frequentar a escola aos 7 anos e ficavam no chão junto ao professor estudando a lei e outros escritos que eram extremamente importantes para o desenvolvimento dessas crianças. A educação acima do nível elementar era a responsabilidade dos rabinos, que eram os mestres da época, os escribas e também os fariseus, que eram os doutores da lei. Esperava-se do menino um profundo conhecimento da história dos hebreus e da lei. Ele aprendia também a ler, a escrever e a fazer cálculos. Lembrando que somente os meninos poderiam estar nas sinagogas aprendendo com os professores. As meninas aprendiam em casa com os seus respectivos pais, ok? Isso é parte da cultura deles, né, naquela época, certo? A educação religiosa na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a educação, né? É responsabilidade de quem? Então, primeiro, é dever primário da família. A família é aquela que tem o primeiro contato com a criança. E quando é que eu devo, por exemplo, educar os meus filhos? Quando é que eu devo começar a educá-los, a ensiná-los? A Bíblia diz, pelo menos, né, o que nós aprendemos de um modo geral, com a palavra de Deus e também com a própria ciência, que a criança já começa a aprender desde o momento em que ela está na barriga da sua mãe. Começa aprendendo a identificar a voz, né, dos seus pais, aprende a identificar determinados estímulos. Então tudo isso ela já vai captando. E quando ela nasce, ela já nasce reconhecendo a voz do seu pai, a voz da sua mãe, né, determinados estímulos que ela recebeu durante a gestação. E a partir dali ela vai aprendendo novas coisas, novos hábitos, vai se desenvolvendo de forma contínua. E os pais são fundamentais nesse processo. E desde muito pequenos nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Antes mesmo da minha filhinha, né, a Luísa, que está com 3 meses de idade agora a nascer, nós, né, eu e a minha esposa, já havíamos comprado uma Bíblia ilustrativa, né, de 0 a 3 anos para ela. E todos os dias, né, praticamente todos os dias, nós lemos uma historinha e ela nessa idade, com 3 meses, já fica prestando atenção. Né? A gente coloca o livrinho na frente dela com as figuras, ela fica olhando e a gente vai explicando. Então isso tudo serve de estímulo, né, para a vida dela e para a vida de todos aqueles que têm acesso, né, à palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Não deixe de ensinar os seus filhos. Procure reservar um tempo, né, aí do seu dia para ler a palavra com eles, para orar com eles e, acima de tudo, para lhes ensinar na prática como deve ser a vida de um servo e uma serva de Deus. O mandamento para ensinar em toda a Bíblia sempre foi dirigido aos pais. Então a responsabilidade primária é dos pais. A família é uma instituição divina em cuja missão se destaca a de gerar filhos para Deus. Ou seja, os nossos filhos são bênçãos de Deus, são herança do Senhor, mas devem ser criados para a glória de Deus. E como é que eu farei isso? Ensinando a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, mostrando a elas como elas devem obedecer a palavra de Deus e se relacionar de forma íntima com o Senhor. Como pais e educadores cristãos, devemos preparar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus na história, com entendimento e com determinação. Então, cada indivíduo, cada pessoa tem uma missão, tem um propósito. E qual é a nossa missão?
de viver a palavra, de propagar a palavra, de sermos testemunhas de Jesus, de sermos o sal da terra, a luz do mundo, de sermos uma boa influência para esta sociedade. Agora, como é que está a estrutura, a conjuntura da família na modernidade? Infelizmente, a família de hoje, né, de um modo geral, especialmente daqueles que não têm o conhecimento da palavra, está uma bagunça, totalmente desestruturada. Olha, hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é importante para resguardar, né, as crianças de um modo geral, mas existem também alguns princípios ali que tiram a autoridade, ou que pelo menos tentam, né, tirar a autoridade dos pais sobre as crianças. A gente deve ter muito cuidado. Nem tudo que existe lá no Estatuto da Criança e Adolescente é algo que é agradável aos olhos de Deus e que vai ajudar de fato a criança no seu desenvolvimento. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina acerca da criança, né? Acerca das nossas relações familiares. Devemos criar a criança com amor, com carinho, com educação, mas estabelecendo limites, corrigindo, punindo quando necessário, mas tudo isso deve ser movido pelo amor que nós temos aos nossos filhos. A educação hoje, infelizmente, está terceirizada. Hoje a escola é quem educa as crianças, o pai já não tem mais tempo, a mãe também já não tem mais tempo. Infelizmente, isso aqui tem trazido várias sequelas e tem sido extremamente prejudicial, né, para as crianças de um modo geral. Temos aí novos arranjos familiares. De acordo com a Bíblia, o ideal é que o pai e a mãe eduquem seus filhos e que vivam com seus filhos. Mas hoje, infelizmente, com a separação, né, com a ideologia de gênero e com tantas outras coisas acontecendo, nós sabemos que nem todas as crianças têm o privilégio de crescerem ao lado do pai e da mãe. E, infelizmente, alguns que crescem ao lado do pai e da mãe não têm uma boa referência. Temos aqui violência em casa, que deve ser algo punido, de fato. Não é agradável aos olhos de Deus você violentar e machucar e agredir. Uma coisa é você corrigir, é você dar um tapa, entendeu? Uma coisa é você ensinar, é você colocar de castigo. Outra coisa é você espancar, é você violentar, é você machucar as crianças. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Infelizmente, a tecnologia tem roubado o tempo de qualidade dos pais e das crianças. Hoje a criança com 2 anos de idade já está enfiada no celular, no tablet, no computador. Isso é extremamente prejudicial. Segundo estudos, a criança só deveria ter acesso a um celular ou a um tablet a partir dos 12 anos de idade. Ou seja, para que ele pudesse manusear, né, e ter aquele aparelho como seu. Em algum momento ele pode usar o aparelho, né, para, dentro dos limites, obviamente, assistir alguma coisa, desenvolver alguma atividade, mas dar um celular, dar um tablet para criança ainda muito nova, isso é prejudicial. Falta de tempo dos pais, drogas, abusos, sexualidade, presentes de compensação, né? Justamente pela ausência do pai e da mãe, você tenta compensar com presentes, depressão, suicídios, gravidez precoce, aborto, tudo isso são prejudiciais, interferem muito no desenvolvimento e na qualidade de vida dos nossos filhos. É responsabilidade da igreja também a educação das crianças. Por toda a Bíblia, encontramos Deus outorgando autoridade para promover a educação religiosa apenas à família e à igreja. Então a igreja também tem uma responsabilidade, um papel fundamental na educação das crianças e das pessoas. A educação até os tempos de Jesus era realizada prioritariamente no lar e depois com o apoio da sinagoga para o aprendizado da lei, do tabernáculo e de outras disciplinas, era realizado também pelos líderes religiosos, né? Então, a igreja é fundamental, leve o seu filho para a igreja, esteja com ele na igreja, né? Esteja presente ali para que ele aprenda a conviver com os irmãos, com as irmãs, para que tenha
bons relacionamentos, para que esteja em contato com crianças da mesma faixa etária, que tenham também, né, o mesmo o mesmo aprendizado, né, o mesmo ensino, que cresçam ali todos, né, conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos o sal e a luz desse mundo. Então a Bíblia nos traz exemplos de jovens que fizeram a diferença porque não se dobraram à filosofia do mundo, mas estavam prontos para cumprir o propósito de Deus. E aqui nós temos diversos exemplos de Samuel, de Davi, de Daniel, de Maria, de Timóteo, de José, lá no livro do Gênesis. Então nós temos exemplos de sobra, né, de pessoas tementes a Deus e que não se deixaram corromper, né, pela filosofia da época e pela sociedade que, de modo geral, não tinha compromisso com o Senhor. A educação cristã ela deve começar na infância, conforme eu já falei. Então a educação religiosa, como orientada por Deus, deve começar na infância, desde muito pequeno. Educar uma criança é trabalhar num projeto de vida, cuja responsabilidade Deus impôs primeiramente para os pais. É necessário considerar também que os filhos são a próxima geração, para continuar o chamado de Deus sobre a casa, sobre a igreja e sobre a nossa nação. Deus espera que dediquemos tempo instruindo os nossos filhos. Então tudo isso aqui eu já expliquei para vocês, vale a pena reforçar, para que você reserve um tempo, né, do seu dia para orar, para ler a palavra com seu filho, para assistir um desenho, um filme bíblico, né, para levá-lo à igreja, para cultuar, fazer um culto doméstico na sua casa, no seu lar. Em tempos como esse que nós estamos vivendo de pandemia, não deixe de fazer o seu culto doméstico com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, de orar com eles, de estar presente ali na vida deles, acompanhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, certo? Porque isso é importante demais para a saúde física, emocional e espiritual das crianças. E isso gera também um clima de harmonia e de muita alegria, né, para toda a família. É mandamento divino. Se outra força não nos impele ao compromisso com a educação dos nossos filhos, o mandamento de Deus o deve fazer. Então, de acordo com a Bíblia, é mandamento. Devemos educar, devemos ensinar os nossos filhos desde muito pequenos. Então, revendo os conceitos. Dissemos que educação é processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da vida. Isto implica dizer que o ensino faz parte desse processo, mas ensino não é a mesma coisa que educação. Então, qual é a diferença entre ensino e educação? Vejam só, ensino é processo de transmissão de conhecimentos, de um modo geral, certo? Já a educação é o processo de detectação e exteriorização. Todo ser humano tem potencialidades. Então, através do ensino, você vai transmitir o conhecimento, vai criar caminhos e possibilidades para que esta criança também busque o conhecimento, desenvolva, né, ali suas potencialidades e procure conhecer cada vez mais, né, aquilo que é importante para a sua vida e para o seu crescimento intelectual. E a educação é justamente o processo de detectação, de exteriorização. Você vai agora colocar em prática aquilo que você aprendeu. Como colocar em prática? Como viver aquilo que eu aprendi em sala de aula? Como colocar em prática os ensinos da palavra de Deus? E através da educação você vai exercitando as suas potencialidades, certo? O alvo da educação são essas potencialidades que devem ser identificadas, despertadas e orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa vida. Então, quais são suas potencialidades? Identifique-as. Quais são? Todos nós temos potencialidades. Todos nós temos dons. Todos nós temos talentos. Você tem o seu talento, você tem o seu dom, você tem a sua chamada. Você precisa identificar quais são suas potencialidades, suas preferências, o que você gosta de fazer. A partir daí você deve despertar essas potencialidades. Como é que eu desperto minhas potencialidades? Procurando praticá-las, procurando desenvolvê-las, procurando exercitá-las, né, no dia a dia. E através disso você vai, olha, crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo,
suas potencialidades vão sendo desenvolvidas, vão sendo refinadas, vão sendo melhoradas, né, vão sendo aperfeiçoadas e você vai ganhando, você vai adquirindo novas potencialidades e elas irão lhe ajudar no aperfeiçoamento aí da sua vida de um modo geral. Então, ensino, de acordo com Lucchesi, ensino não significa ir para uma sala de aula e despejar sobre os alunos uma quantidade de conteúdos. Não é só isso. Significa que você vai chegar na sala de aula e despejar uma série de conhecimentos, de informações para o aluno e mandá-lo embora para sua casa. Para Freire, isso é uma educação bancária, pois o aluno não pensa, apenas recebe o que lhe foi ensinado. Ensinar não é apenas, portanto, transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria construção. Ou seja, o ensino, a transmissão de conhecimento faz parte do ensino, mas não é só isso. Você deve, além de transmitir o conhecimento, criar possibilidades para que o aluno construa o seu próprio aprendizado, para que ele tenha uma visão crítica das coisas, para que ele desenvolva suas potencialidades, para que ele busque o conhecimento em outros lugares, em outras fontes, para que ele seja um autodidata também. Ensinar, então, é estimular, guiar e orientar. E o que é aprendizagem? Aprendizagem é um processo dinâmico que envolve esquemas mentais. É um processo cujo objetivo é a mudança de comportamento, ou seja, quando você coloca em prática aquilo que lhe foi ensinado, você está mudando o seu comportamento. Cada um tem um modo peculiar de aprender, pois somos únicos. Educação é justamente a parte prática do ensino. A educação religiosa na Bíblia. De modo geral, vejam só. Primeiro, é mandamento divino, é dever dos pais, é dever dos líderes, começa na infância e deve alcançar todas as nações. Então, dê uma pausa nesse vídeo, leia com cuidado essas referências, procure aí na sua Bíblia, ler esses versículos para que você entenda um pouco melhor acerca desse assunto. De preferência, utilize uma Bíblia de estudo ou um comentário bíblico para que você possa ter acesso às explicações dessas passagens e peça a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe dê inteligência para você colocar em prática todas essas questões, ok? A educação cristã na igreja primitiva produziu bons crentes, era dever dos líderes, visava também o treinamento de novos líderes. Então, abra sua Bíblia e leia também essas passagens. A educação cristã deve, primeiro, despertar as nossas potencialidades, as potencialidades espirituais e as potencialidades também naturais, humanas, e desenvolvê-las para que possam atingir os alvos estabelecidos por Deus no ato da criação. Então, Deus tem um plano para que, através da sua vida, pessoas sejam alcançadas, abençoadas e transformadas. Jesus centrou o propósito da sua vinda à terra nas seguintes palavras: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, através do Senhor Jesus, nós podemos ter uma vida de qualidade. Assim, a educação cristã, certo? Objetiva, de modo geral, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da vida do Senhor Jesus nos salvos. Consequentemente, espera-se que o caráter de Deus seja moldado em cada cristão. Então, através da educação cristã, nós vamos nos aperfeiçoando. E a vida do Senhor Jesus vai florescendo em nosso interior, vai se desenvolvendo. O caráter de Cristo vai se desenvolvendo em nós. O caráter de Deus vai sendo moldado nas nossas vidas, de maneira que o que nós pensarmos estará em plena concordância com o que a palavra de Deus nos ensina. Quais são os propósitos da educação cristã? Em relação a Deus, para conhecermos a Deus como Criador, conhecermos a Deus como Pai e para termos comunhão com Ele. Então, Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai, devemos ter uma relação de intimidade com Deus. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai fiel, verdadeiro, que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos e por isso nós devemos estabelecer comunhão com o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Em relação a Jesus, tê-lo como Salvador pessoal
e constituí-lo como Senhor da nossa vida. Em relação ao Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo, devemos nos encher da sua presença. Atos 1:8, até que sejais revestidos de poder. E Efésios 5:18 também diz que devemos nos encher com o Espírito Santo. Contar com a sua ajuda. Em relação à Bíblia, conhecer a Bíblia na sua totalidade, praticar os seus ensinos. Em relação à igreja, integração, participação e compromisso. Então, a educação cristã vai nos ajudar em todas essas áreas. Em relação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à Bíblia e à igreja. Quais são os canais da educação cristã? O primeiro deles é justamente esse daqui, da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é extremamente importante, certo? Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual. Através da escola bíblica, nós podemos ter acesso às principais doutrinas da Palavra de Deus. É um momento ímpar, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e é muito importante participar da escola bíblica dominical para que sejamos treinados pela palavra. É justamente na escola bíblica que você terá a oportunidade de tirar suas dúvidas, de conhecer com mais profundidade a palavra de Deus, de fazer as perguntas, de interagir com os alunos. Então, não deixe de participar da escola bíblica dominical com a sua família. Culto de doutrina objetiva a exposição sistemática das doutrinas principais das Escrituras, objetivando o amadurecimento do cristão. Então, o culto de doutrina é essencial, não perca o culto de doutrina, certo? É justamente no culto de doutrina que o pastor vai poder explicar melhor, com mais profundidade, com mais cuidado, com mais clareza, com mais detalhes, com mais paciência, as principais doutrinas da palavra de Deus. Então é muito importante participarmos do culto de doutrina. Temos também seminários de curta duração, que objetiva a exposição de temas variados, mas úteis para a formação do caráter cristão. Temos os congressos, que objetiva a exposição de temas variados em forma de debates, mas que também sejam úteis para a formação do caráter cristão. E temos também os cursos bíblicos e teológicos, que são extremamente importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual e intelectual, certo? Então faça um curso teológico, faça cursos que lhe ajudem a conhecer mais a palavra, a conhecer mais a Deus, que lhe incentivem a buscar a Deus, a orar e a servi-lo da melhor forma possível, ok? Filosofando a educação cristã. Falando um pouquinho aqui sobre a filosofia da educação cristã para nós fecharmos. A filosofia, sabemos, é a fonte, a razão das ideias, a razão e a explicação do porquê alguém deve fazer algo, os princípios que irão dirigir a realização das ideias. Para um cristão, a razão de fazer algo é o amor a Jesus Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, na filosofia, nós vamos aprender a refletir, a raciocinar de modo correto, a ponderar determinadas questões relacionadas à nossa vida, a refletir sobre a nossa existência, sobre o mundo, a descobrirmos as verdades que estão às vezes escondidas ou explícitas, mas que não são vistas pelas pessoas de um modo geral, por falta de disciplina. Então, na filosofia, nós vamos aprender a investigar, a raciocinar, a refletir, a procurar o verdadeiro conhecimento das coisas, certo? E a filosofia da educação cristã nos ensina a fazermos tudo por amor ao Senhor Jesus. Então, o amor à palavra, o amor a Deus, o amor ao Senhor Jesus deve ser a mola propulsora
deve nos motivar, né, a nos relacionarmos com Deus, a nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto servos do Senhor e a ajudarmos aqueles que precisam. Então, biblicamente, entendemos que existem duas filosofias básicas. Uma é centrada no homem e nos valores do mundo, e ela é chamada de humanismo. A outra é fundamentada em Cristo e se chama cristianismo. E aí, nós temos esse contraste entre o humanismo e o cristianismo. A Bíblia, Tiago 3, 13 a 17, diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, aqui Tiago vai fazer o contraste entre as obras, né, e a sabedoria que vem do mundo e a sabedoria e as obras que vêm e que procedem de Deus. Então nós devemos focar naquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, deixar as coisas do mundo de lado, pois elas só trazem prejuízo para a nossa vida espiritual. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o nosso fundamento é o Senhor Jesus. O humanismo, a divindade do homem, promove o existencialismo, o comunismo, o evolucionismo. O cristianismo coloca Cristo como fonte de toda revelação e poder. Portanto, são perspectivas opostas entre si. Então, no humanismo, o homem é o centro. No cristianismo, Cristo é o centro. No humanismo, o homem é o mais importante. No cristianismo, Cristo, Deus, a sua palavra, são o mais importante para a nossa vida. Então, olha só a diferença, né? Então, nós precisamos prezar pelo que a Bíblia nos ensina, pois viver o que a palavra de Deus diz só trará bons resultados para a nossa vida enquanto estivermos aqui na face da terra, ok? Aqui ele vai trazer uma explicação, né, acerca do humanismo. Nós já falamos aqui, já adiantamos essas coisas. Toda filosofia de governo é sustentada por uma filosofia de educação. A separação entre a declaração de fé, ou seja, aquilo que é sagrado, e o sistema educacional, chamado de secular, não é bíblica. O professor na classe expressa quem e o que o governa, sob que autoridade ele ensina. A visão de governo começa em casa, passa pela igreja e pela sala de aula, e manifesta-se no governo civil. Então, vejam só, nós não podemos, é óbvio que hoje na sociedade isso está dividido, mas nós não podemos dividir essas coisas, né? Não podemos dividir o sagrado e o secular, porque nós devemos viver o sagrado em todos os momentos da nossa vida. É óbvio que nós sabemos que na sociedade, de um modo geral, existem aquelas pessoas que vivem a sua vida e que não têm compromisso nenhum com a palavra. Nós não vamos forçar essas pessoas a praticarem, não vamos perseguir essas pessoas, devemos orar por elas, devemos ajudá-las, devemos incentivá-las, devemos estar, né, ao seu lado, dando o apoio quando for necessário para que ela tenha o desejo de aprender a palavra do nosso Deus. E nós precisamos viver o sagrado em todos os momentos, seja no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, na rua, no bairro, na igreja, aonde você estiver, você precisa viver a palavra de Deus. Então só a Bíblia, com a visão do governo descentralizado de Deus através do homem, pode produzir genuína liberdade. O homem que despreza a divina autoridade deste livro se torna presa de toda sorte de engano e desordens públicas a que a sociedade está sujeita. A filosofia da educação cristã está centrada em obedecer os mandamentos da palavra de Deus e a partir do nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. A filosofia educacional de uma geração será a filosofia de governo da próxima geração. Então, lembrando que o que nós vivemos hoje vai refletir no futuro, né, dos nossos filhos, dos jovens, das crianças,
E nós precisamos hoje plantar, né, a palavra de Deus para que essas pessoas possam desfrutar das bênçãos do Senhor lá na frente. Então a educação segundo a filosofia cristã deve ter Cristo como fundamento e modelo, baseado na palavra de Deus. Ela visa que para a pessoa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aqui tem uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, no qual ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Timóteo recebeu o ensino da palavra desde a sua mais tenra idade, desde que ele era uma criança. E Paulo está o incentivando a lembrar do que ensinaram a ele, do que ele aprendeu, e para ele guardar a palavra de Deus em seu coração. Né? Isso o tornaria uma pessoa sábia. Então a filosofia, o porquê, deve ser a base para definir a metodologia, que é o como, e o currículo do sistema educacional, que é o quê, de forma a ser consistente e eficaz, certo? Assim, numa filosofia de educação cristã, o currículo visa a exaltação do Senhor em cada área do conhecimento. A metodologia é o meio, baseada nos métodos do Mestre Jesus de uma forma pessoal. Então nós precisamos entender o porquê, né, de uma filosofia de educação cristã. Por que nós devemos viver a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, conhecer a palavra, isso tudo já foi explicado. Como nós devemos fazer isso e de que maneira nós poderemos ajudar as pessoas com este conhecimento da palavra de Deus. Devemos fazer tudo isso de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Quais são as razões para a educação cristã? Então, para os pais e educadores cristãos e líderes da igreja, prover uma educação cristã consistente não se trata de preferência, e sim de obediência à vontade de Deus, ou seja, é uma responsabilidade muito grande que Deus impôs a todos nós. Aqui estão algumas razões para a educação cristã como obediência a Deus. Então, primeiro, é princípio da semeadura e colheita. Então, Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso só vai acontecer se nós, de fato, estivermos comprometidos em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, certo? Então, se ensinamos a criança algo no domingo na igreja que conflita com o restante da semana, estaremos semeando dois padrões na mente dela. Então, como é que você vai ensinar algo para a criança na igreja e dentro de casa você vai viver outro? Então, a criança vai ficar confusa, ela não vai saber, né, como colocar aquele ensino em prática, uma vez que você fala uma coisa, mas vive outra. Uma filosofia de vida anticristã pode capturar a mente da criança. Não existe educação neutra, pois quem ensina sempre o faz à luz de pressuposições morais e religiosas. Por isso que a educação cristã visa trazer todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Então, nós não podemos andar na carne, não podemos militar, viver, andar e praticarmos as obras da carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós precisamos viver a palavra de Cristo. Terceiro, ensinar as crianças a verdade e a realidade da vida. A verdade está em Cristo e na sua palavra. A verdadeira sabedoria começa em temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é o respeito, a reverência, né, que nós temos, o apreço, o desejo de estar na presença de Deus, de obedecer a sua palavra, de conhecê-lo.
de reverenciá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. E a inteligência é discernir o bem do mal e apartar-se daquilo que é mal e que não agrada a Deus. O mundo, infelizmente, vende o quê? Ilusões e omissões a respeito da realidade da vida. Mas a Bíblia nos ensina um modo correto de vivermos e de andarmos neste mundo. A Bíblia nos fala sobre a verdade, a Bíblia nos traz a realidade da vida e ela nos ensina o que é correto. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E quarto, Deus tem um propósito para os jovens. A Bíblia diz, jovens, vocês sois fortes. Vocês são fortes. Mas a força de vocês vem de Deus. Então nós devemos unir a nossa energia e a nossa disposição com o conhecimento da palavra, né, com a sabedoria divina e com a força que vem de Deus, para que possamos propagar a sua palavra ao mundo inteiro. Então os jovens são chamados por Deus para serem armas de guerra, para desmascararem e vencerem o maligno e para trazerem soluções divinas para todas as áreas da vida. Para tanto, precisam raciocinar com base em princípios bíblicos. Devem raciocinar de acordo com a palavra, não de acordo com o que eles ouvem ou aprendem nas escolas. Hoje, infelizmente, nas escolas, nas faculdades, muitos jovens têm se desviado. Jovem, permaneça na palavra, viva a palavra de Deus não muda. Esses conceitos, essas filosofias são sorrateiros, mudam o tempo inteiro, não são consistentes, só trazem desilusão, destruição para a sua vida, para a nossa vida, mas a palavra de Deus é verdadeira. Combata essas coisas por meio da palavra, seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E aqui tem o versículo, né, do apóstolo João, falando com os pais, falando com os jovens, e dizendo, né, que os jovens são fortes, pois a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Então, o sucesso da nossa vida está na palavra de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, como pais, como igreja e como cidadãos responsáveis, temos o dever de preparar a próxima geração, dando-lhes uma visão e treinando-a para alcançá-la. Temos que resgatar o valor da criança e a união de gerações. Avós, pais e jovens, todos trabalhando juntos no projeto de vida de uma criança. Então a criança e o adolescente que encontra o sentido nobre para a sua vida não vai desperdiçá-la de maneira desordenada. A separação das gerações tem sido poderosa arma de destruição dos valores familiares, expondo a criança aos predadores sociais. Então todos nós devemos trabalhar em conjunto. Os avós, os pais, os jovens, as crianças, né, todas as gerações, cada uma desempenhando seu papel. Todos nós somos importantes, né, um ajudando o outro. Dessa forma, né, nós estaremos unidos e protegidos contra toda a influência do maligno. Então depois é preciso valorizar o caráter na formação da criança. Para isso são fundamentais o exemplo e o trabalho árduo. Caráter pressupõe uma marca, uma gravação feita a partir de um molde. Daí a necessidade de exemplo consistente. Então dê o exemplo. Não ensine apenas com palavras, mas ensine com as suas atitudes. O exemplo vale mais do que 1000 palavras, já diz o ditado. Ok? Então, fique atento a essas coisas. Trabalhe de forma árdua. Tenha determinação. Fuja da indolência, da comodidade, da ociosidade, que leva o homem ao declínio moral e à improdutividade. Não fuja da dificuldade. Então, quando você cria o seu filho sem dificuldade, né, dando tudo o que ele quer na mão, sem ensinar a ele buscar a sua própria independência, você está criando uma pessoa que provavelmente lá na frente vai ser improdutiva, ociosa, folgada, infrutífera de um modo geral. Então não podemos privar os nossos filhos da dureza, com moderação, obviamente, pois
estaremos impactando o desenvolvimento do seu caráter de forma negativa. A igreja tem nisso um fator decisivo para apoiar o cumprimento da grande comissão, formar discípulos, obreiros e fortalecer as famílias na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.